Graça e paz, meus irmãos. É muito bom mesmo estar aqui com os irmãos nesta quarta-feira, compartilhando da palavra do Senhor. No nosso encontro, nossa reunião de oração, muito importante para o fortalecimento da nossa fé, principalmente diante de tantas circunstâncias que nós estamos vivendo na atualidade. Um tempo em que a igreja tem experimentado de uma perseguição, uma pressão, mesmo que ainda incipiente, às vezes velada, ela tem acontecido. Momento em que nós temos experimentado uma oposição em alguns setores de maneira aberta, e isso tem levado a igreja a experimentar tempos custosos, como a palavra de Deus usa, tempos tenebrosos. A arma que a igreja usa não é a arma dos homens e nem de qualquer outra instituição. Na verdade, a igreja não possui uma arma de ataque, não contra pessoas, porque nossa guerra não é contra seres humanos, não é contra o meu vizinho, contra os líderes governamentais ou sociedade de modo geral. Nossa guerra, nossa luta é espiritual. É contra espíritos e potestades. Ela vai além dessa realidade. É verdade que este ambiente, esta potestade, estes seres demoníacos influenciam a sociedade na qual vivemos. E, infelizmente, temos no nosso meio homens e mulheres que se dizem cristãos, cristãos no sentido de crer em Cristo e viver a fé em Cristo, anunciando o Evangelho como resposta para os anseios do coração do homem. Possuem uma religião ou uma religiosidade, mas a professam segundo os valores e os critérios da sociedade. A verdadeira igreja é aquela que tem como fundamentação, como base, a Cristo Jesus, não interpretado como um ser que veio entre os homens para lhes ensinar a viver uma nova sociedade. Na verdade, o Senhor veio para realmente abalar os valores da sociedade vigente, trazendo uma mensagem poderosa, transformadora. Mas essa mensagem poderosa e transformadora, ela começa no indivíduo, tanto que a salvação não é coletiva, não é de baseada, como a gente às vezes ouve nas feiras. Ela é individual. Ela é oferecida a todos os homens, a todos os seres humanos. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi um ato para todos que precisa ser respondido individualmente por cada pessoa. A Igreja de Jesus Cristo está aqui para testemunhar este fato. A salvação é oferecida a todos, mas a resposta é individual. E quando um crente responde de maneira positiva ao chamado de Jesus, sua vida é transformada de tal maneira que ele ou ela influencia a sociedade na qual ele está inserido. Portanto, como indivíduos, somos chamados por Deus para testemunhar o que Cristo fez em nós e por nós. E esta mensagem precisa ser pregada diariamente, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas reuniões sociais, no nosso posicionamento também político. Porque
Nós não podemos dissociar, separar quem somos daquilo que pensamos. É por esta razão que a fé salvadora em Cristo Jesus nos afeta individualmente no nosso interior, mudando a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Se estas duas realidades são alteradas, e são, pelo poder de Deus, consequentemente, as nossas interações e as nossas escolhas são alteradas. Por isso que não podemos ser o mesmo que éramos antes de Cristo, a nossa maneira de pensar, falar e agir, depois de uma experiência tão transformadora que é o conhecer a Cristo como Salvador. Nesta noite eu quero desafiá-lo, convidá-lo, não desafiá-lo, porque eu tenho ouvido muito essa palavra desafiar, desafiar, e ela tem sido mal empreendida porque parece um confronto. Não, eu quero lhe convidar. Por isso eu quero convidar você a meditar na palavra do Senhor comigo. Em um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 13 a 17. 1 João 5, 13 a 17. Diz assim este texto: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus que lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esses digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado, não para a morte. Texto da primeira epístola de João, capítulo 5, verso 13 até o verso 17. O apóstolo João é um personagem bíblico que relacionou-se, ele fazia parte do grupo apostólico. Jesus o escolheu para andar com ele. João e seu irmão tinham um apelido no grupo apostólico, que eram os Filhos do Trovão. Por que razão? Porque num determinado momento do ministério de Jesus, uma determinada cidade recusou ouvir a mensagem. Olha, recusou Jesus. E João e seu irmão, ao verem aquela situação, não sabemos se a indignação deles era genuína ou se era apenas para fazer média com Jesus. Mas eles disseram: Mestre, queres que oremos ao Senhor que mande um raio na cabeça desse povo? Por causa disso, os dois foram apelidados pelo grupo apostólico de Filhos do Trovão. Essa situação mostra algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o grupo apostólico era um grupo de pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, zelotes, pessoas comuns da época da Palestina. Então, o fato de colocarem um apelido diante de uma situação como essa, havia uma interação, um relacionamento. Segundo lugar, João, por causa do seu temperamento, aparentava ser um homem iracundo, que numa tradução nossa ou numa expressão nossa, bateu, levou. Mas quando nós vemos esse mesmo João no Evangelho de João e aqui nas epístolas, nós vemos um homem altamente amoroso, zeloso, preocupado com o rebanho do Senhor.
E quando lemos o livro do Apocalipse, que também é de sua autoria, continuamos a ver este mesmo homem transformado por Jesus Cristo, amando profundamente a igreja e procurando alertar a igreja sobre o que haveria de vir. João, portanto, nos dá um ensino muito objetivo sobre este relacionamento com Cristo Jesus. De que quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, há uma transformação espiritual, cognitiva, intelectual e também comportamental. Não podemos apenas. Nós não somos departamentos aonde um está organizado e o outro fica do mesmo jeito que sempre esteve. É por esta razão que nós devemos nos manter em oração e leitura da palavra de Deus. O crente transformado é aquele que se mantém em contato com o Senhor através da oração e da leitura bíblica e expressa de maneira pública a sua fé para todas as pessoas que o rodeiam. Portanto, este mesmo João, antes iracundo e que vingativo, agora amoroso, nos ensina de uma maneira muito objetiva sobre o poder da intercessão e de que somos chamados por Deus para interceder. Interceder é uma palavra que é definida de uma maneira bem simples. Indivíduo ou indivíduos que têm a capacidade de, por sua palavra ou atitude, favorecer, auxiliar a outros perante uma autoridade ou autoridades. Podemos imaginar, exemplificar, melhor dizendo, que uma pessoa intercessora, um exemplo, apesar de receber por isto, um advogado, ele é um intercessor. Ele que media entre a necessidade do réu ou do querelante com o juiz. É muito importante nós entendermos que Deus nos tem chamado. Ele não apenas nos salvou para vivermos aí de qualquer jeito. Ele nos tem chamado para ir anunciar, ele nos tem chamado para amarmos o próximo, ele nos tem chamado a compartilhar das bênçãos que ele tem nos concedido. E esse texto nos mostra de maneira bem simples e bem objetiva de que todo homem e mulher que tenha Cristo Jesus como Salvador é chamado por este mesmo Deus para interceder. O Senhor Jesus mesmo disse isso aos discípulos quando olhou para os campos e diz: veja como estão verdes os campos, como estão prontos, como a seara está no tempo certo. Orem ao Pai para que mande obreiros, que mande ceifeiros. Jesus já estava ensinando isso aos discípulos e ensina a nós hoje por meio de um de seus discípulos. De que temos um papel muito grande, muito importante na intercessão do outro. João nos mostra, entretanto, de que não é apenas chegar e pedir. Você e eu precisamos ter qualificação. Precisamos estar devidamente preparados para que sejamos capazes de utilizar este poder de intercessão. Por esta razão, João, no verso 16 do capítulo 5, perdão, aqui a minha folha virou, né? No verso 13, não 16, do capítulo 5, diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Veja, meus irmãos, a primeira coisa que é muito importante para que sejamos capazes de interceder, sejamos capazes de buscar a presença do Senhor,
para que Ele possa ouvir e responder a nossa oração, é que nós sejamos salvos. Ou que tenhamos a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. Veja, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Portanto, se nós queremos ser intercessores de maneira genuína e poderosa, precisamos compreender que o intercessor precisa ser, antes de tudo, alguém que tenha a vida eterna, por meio da fé em Cristo Jesus. Esta é a confiança que temos. Portanto, o intercessor, em primeiro lugar, é aquele que tem confiança, é aquele que tem certeza, não confiança, certeza da vida eterna própria, porque creu em Jesus Cristo. Quando nós lemos o texto de 1 João, versos 1 e 2, nós encontramos a seguinte afirmação do próprio apóstolo: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aquele que intercede, aquele que tem o poder da intercessão, aquele que é chamado para interceder, ele deve, acima de tudo, em primeiro lugar, ter certeza da sua vida eterna. Porque ela foi dada a todo aquele que crê no nome de Jesus. Nenhuma intercessão tem poder real se não houver certeza no coração do intercessor da sua fé em Cristo. Em segundo lugar, quando continuamos a ler, aí sim, esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Confiança. Primeiro, certeza, vida eterna. Certeza de vida eterna. Segundo, confiança. Confiança de que Deus responde às nossas orações. Não adianta nada você buscar a presença de Deus se você não confia que Deus lhe responderá. Meu amado, Deus nos ouve o tempo todo e Ele responde, mesmo que a resposta dele para você seja um não ou um espere. Já ouvi isso alguns anos atrás, que existem 3 maneiras distintas de Deus responder a nossa oração: sim, não e espera. O grande problema é o espera para nós, porque nós queremos muitas vezes a resposta imediata e Deus não nos dá esta resposta no nosso tempo, mas no tempo dele. E precisamos aprender. O nosso privilégio não é ter a resposta de Deus da forma como esperamos. O nosso privilégio é podermos nos apresentar perante Deus e Ele nos ouvir, Deus nos dar atenção, Deus nos responder. Mesmo que a resposta não seja aquela que gostaríamos. Quando nós abrimos nossas Bíblias no texto de 1 João, capítulo 3, versos 21 e 22, diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança em Deus. Aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos dele o que lhe é agradável. Meus amados, meus irmãos, Deus nos tem chamado para que possamos interceder, clamar pelos outros. Buscar a presença dele para que o outro possa conhecer a graça, possa ser auxiliado no tempo de aflição, possa ser curado. Mas precisamos confiar
Não que Deus vai responder para nós do jeito que a gente quer. Precisamos confiar de que Deus ouve nossa oração e responderá. Deus sempre responde à oração de seus filhos. Assim como um pai que ama um filho, presta atenção no pedido dos filhos. E nós devemos nos alegrar com essa certeza de que podemos buscar a presença de Deus sem temor, porque Ele responderá. E é aí que nós vamos exercer a nossa capacidade de ser pacientes diante de todas as circunstâncias da vida. Esse texto que acabei de ler de 1 João 3, capítulo 3, verso 21 e 22, o verso 22 diz: aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos. E aí fica a pergunta: quando nós estamos buscando a presença do Senhor, temos guardado o que ele nos tem ensinado? Nossa vida é apenas uma vida religiosa, que é apenas na hora do culto, ou é uma vida em que aquilo que dizemos, falamos ao próximo, é aquilo que estamos vivenciando cotidianamente? Pense, meu irmão, pense, minha irmã. Eu e vocês somos chamados para interceder. É preciso ter certeza do nosso lugar, da nossa fé, da nossa salvação, mas também é necessário ter confiança de que Deus responderá, porque Ele está nos ouvindo o tempo todo. Em terceiro e último lugar, no texto de João capítulo 5, verso 13 até o verso 17, quando estava lendo, falei: Pai Senhor, o que isso faz parte? Por que o Senhor colocou esta afirmação aqui? Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam, para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. E refletindo e pensando, me veio a seguinte palavra: compreensão. Compreender. Compreender que em alguns momentos Deus nos dirá: não faça nada. Em alguns momentos Deus nos dirá: não vou te ouvir nesta oração porque ela não é justa. E é por esta razão que o autor, quando nos compartilha este texto, ele diz: existem pecados que são para a morte. Por este, não rogue, não ore, porque Deus não ouvirá. Existem pecados, ou existe o pecado, que Deus não atende. E nós compreendemos, baseado no texto bíblico, de que o pecado que Deus não ouve é o pecado que onde rejeitamos a ação do Espírito Santo. Isso nós encontramos em muitos textos da palavra de Deus, mas principalmente ali em Mateus capítulo 3, 29 e Mateus 12, 22 até o verso 32. O Senhor Jesus nos ensinando que há pecado para a morte, e o pecado para a morte está diretamente ligado com a rejeição do Espírito Santo. Você pode negar a Deus, tem o Filho. Você pode não aceitar o Filho, tem o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você rejeita esta intervenção, não há mais nada o que fazer. Portanto, aquele que é chamado para interceder, eu e você, precisamos ter certeza da nossa salvação, confiança de que Deus ouve e responde às nossas orações, e em terceiro e último lugar, compreender que Deus estabelece os limites. Não somos nós. Não somos nós que dizemos: eu não vou orar por fulano porque não tem jeito. Quantas vezes eu já ouvi, irmãos, pastor, eu desisti de orar por fulano porque eu estou orando há tanto tempo e nada acontece. Não faça isso. Quem estabelece os limites sobre quem, por quê e quando, quanto devemos orar é Deus. E Ele estabeleceu um limite apenas. É quando um homem ou uma mulher rejeita a graça.
Porque quem convence uma pessoa da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Nós temos que compreender que muitas vezes Deus vai dizer ao nosso coração, sim, Ele vai dizer, Ele vai mostrar, pare aí. Eu não vou responder esta oração. Esta oração, ela não é justa ou ela não é necessária. O próprio Senhor já nos ensinou que nós, Paulo reafirma isso, que nós muitas vezes oramos e não recebemos porque pedimos para satisfazer os nossos próprios deleites, satisfazer as nossas vontades. E Deus não fará isso, não ficará satisfazendo necessidades individuais. Ele satisfará a vontade dele. Por isso que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Nós precisamos compreender que Deus tem nos chamado para interceder e nos deu esta condição, esta capacidade real de sermos seus filhos, de podermos viver em confiança, porque Deus nos ouvirá, e nos dá a capacidade também de compreender, entender que existem limites e que estes limites precisam ser respeitados. Meus irmãos, Deus nos tem chamado para interceder e Ele nos mostra como fazer isto. Portanto, vamos nos aproximar diante do nosso Deus, confiantes de que a graça de Cristo Jesus nos capacitará a cada dia a servi-lo de todo o nosso coração. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que nesta noite você possa experimentar em cada momento da presença amorosa do nosso Senhor. E continue a interceder, sabendo que o Senhor está te ouvindo. Deus te abençoe, uma excelente noite. Vamos orar? Querido Pai, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com os meus irmãos compartilhando da Tua Palavra. Que possamos nós, como Teus intercessores, sempre estar na Tua presença para podermos clamar por aqueles e por aquilo que o Senhor aprovar. Rogamos a Tua bênção sobre todos os Teus filhos e filhas e também sobre todos aqueles a quem temos clamado na Tua presença, pedindo ajuda e socorro. No nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e até o próximo culto.